Você sabe onde é que está a sua libido? Porque tem muita gente que não sabe. Hoje o programa é especial falando sobre libido, desejo feminino. Vamos encontrar essa libido? Fica comigo para poder assistir esse programa que vai ser muito especial. Bem-vinda ao Íntimas, eu sou Thaís Freire, sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga e trabalho com intimidade feminina há 16 anos. E é por isso que esse espaço aqui existe, que é pra gente falar sobre tudo aquilo que muitas mulheres morrem de vergonha de falar em voz alta. E o Íntimas tem o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, a melhor clínica de fisioterapia pélvica na cidade de Porto Alegre. Vocês vão encontrar uma equipe especializada e também equipamentos de alta tecnologia. E também temos o apoio da Vibraria, uma loja online onde vocês vão encontrar os produtos selecionadíssimos para a sua saúde íntima feminina. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Cris Greco, médica, sexóloga, ginecologista, mestre em saúde da mulher pela URGS, terapeuta de mulheres, criadora do método Amar da Mulher Transante. Cris, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Íntimas. Eu estou realmente muito feliz de te receber aqui. Eu que te agradeço, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço contigo, conversando sobre um assunto que nós somos entusiastas, que é a sexualidade feminina, e por mais espaços que a gente tenha, né, a gente está sempre procurando esses momentos para poder levar informação de qualidade para essa mulherada toda que está aí. Exato. Ai, Cris, muito obrigada mesmo, sabe? Sabe que eu não tava, a gente conversou bastante aqui nos bastidores, tá? Mas eu não falei isso pra ti. Eu tenho um projeto, né, que na verdade se tornou uma palestra, um e-book, né, que é um e-book bem completo que chama Onde está minha libido? Que legal! Né? Então, por isso que pra mim, tu também é uma referência, sabe? Eu sempre estive acompanhando por todos os motivos, justamente por trabalharmos com sexualidade, né? Mas também porque tu fala muito sobre libido. Muito. Né? É meu assunto favorito. Exato. Eu amo esse assunto também. Eu acho muito necessário. Então, não teve como eu escolher outro tema para o nosso programa de hoje, senão desejo, gente, desejo, libido, é isso que a gente está precisando, não só na cama, mas na vida, né? Então, por isso que a Cris está hoje aqui, que é pra gente falar sobre isso e ajudar todo mundo que está atrás desse desejo que sumiu. Onde é que tá a libido, Cris? Por favor, gente, vamos procurar essa libido. Cris, eu quero começar te perguntando o seguinte. Depois de tantos anos, né, atendendo mulheres, o que mais te chama a atenção quando o assunto é desejo feminino? Sabe, Thaís, que uma das coisas que eu percebo é que muitas mulheres, é a queixa mais comum em consultório, no direct do Instagram, das amigas, familiares, então assim, do público feminino no geral. E eu percebo que muitas das mulheres, elas vêm até mim e dizem que elas perderam o desejo, quando na verdade elas perderam a conexão com elas mesmas. E aí a gente começa a perceber que não é por causa delas, que elas, né, não é culpa delas essa perda de conexão consigo mesma. Isso, desde tempos, a gente pode carregar toda a nossa história feminina, né? Exatamente. De séculos e séculos, de repressão sexual. A coisa educacional mesmo, exatamente. Né? A gente fala tanto sobre isso. A questão educacional, por exemplo, né? Nós, nas escolas, o que é falado para mulheres e homens, né? Meninos e meninas nas escolas? É falado sobre sexo com viés reprodutivo. A gente não fala sobre ciclo de resposta sexual. E assim, na maior parte das vezes, o viés reprodutivo é mais enviesado ainda, porque é falado sobre ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e gravidez, como se proteger. E de uma forma, assim, é quase um terrorismo, assustadora. Né? É assustando a pessoa de fato, né? Exato. Às vezes a informação, ela vem de uma forma que é para poder causar medo nos adolescentes, nas crianças, ao invés de realmente informar de uma forma tranquila, de uma forma onde eles entendem que existe o prazer, né? Que existe o relacionamento, que existem muitas outras coisas além disso, né? Exatamente. Então,
se perpetua dentro, né, na nossa sociedade, entre as mulheres, essa ideia de que o desejo, justamente porque a gente não teve educação suficiente, não sabe sobre o ciclo de resposta sexual, né? A gente sabe como é que a gente faz para respirar, como é que o coração bate, como é que o intestino funciona, mas não sabe como é que é ciclo de resposta sexual. Exatamente. Então, justamente por esse motivo, a mulher fica com aquela ideia mágica, aquela crença, pensamento mirabolante de que o desejo dela funciona como um botãozinho, né? Que liga ou desliga. E quando, na verdade, a gente sabe que existem muitas outras questões, que o desejo é um quebra-cabeça de 5.000 peças, quiçá mais peças, que a gente tem que ir encaixando e são... e o desejo é uma coisa muito particular. Então, cada uma de nós vai lidar com o desejo sexual de uma forma diferente, baseado naquilo que a gente carrega na nossa bagagem de vida, nas nossas vivências cotidianas, nos nossos relacionamentos. Exatamente. Enfim. Sabe que tu estava falando dessa questão educacional, tem uma coisa que eu sempre brinco com as pacientes no consultório, né? O reflexo disso, como fica tão evidente, porque a gente vê, às vezes, um homem na rua bonito, alguém que a gente identifica como uma pessoa atraente, e geralmente as mulheres pensam assim, nossa, que sorriso bonito! Né? Que pessoa simpática, nossa, que elegante. Já os homens, né, quando vê uma mulher atraente, a gente sabe que não é bem assim que eles pensam. Sim, né? E isso reflete muito como nós fomos educados, né? Sim, reflete muito a maneira da gente ser mais contida, né? Não vai falar palavras que são mais eróticas, né? E erotizar o outro também, né? Sexualizar, erotizar. A mulher, ela costuma se privar um pouco disso, né? Muito. A gente tem uma dificuldade gigantesca de falar sobre erotismo, até porque a gente tem uma ideia equivocada do que é erotismo, né? A gente sempre pensa que erotismo é sinônimo de conteúdo sexual não pornográfico. Sim. Quando o erotismo, na verdade, é essa capacidade que a gente tem de experimentar, de ter essas experiências que nos trazem prazer de verdade. E o autoerotismo é quando a gente se faz esse presente, quando a gente, além de se dar esse presente, de experimentar, se faz presente no momento para ter todas essas experiências de prazer. E essas experiências, elas não começam no sexo, elas começam em coisas do cotidiano, como beber um vinho do gosto da pessoa, apreciar um pôr do sol. Eu sempre gosto muito desses exemplos. Sim. De cotidiano mesmo, conversar, jogar a conversa fora com as amigas, fazer uma viagem dos sonhos, tudo isso são elementos. Tudo isso é um elemento erótico que a gente pode jogar para a nossa vida e transformar depois em repertório sexual, por que não? Exatamente, tudo pode ser erotizado, né? Tudo pode ser, desde que nos traga prazer, satisfação. Exatamente. Cris, indo para a parte um pouquinho mais da ginecologia, né? Unindo a ginecologia com a sexologia, a gente escuta muito falar sobre a questão dos anticoncepcionais, né? Interferirem na libido, no desejo feminino. Todos os anticoncepcionais vão interferir no desejo? Existe alguma diferença entre o tipo de anticoncepcional ou então até no tempo de uso desse anticoncepcional? Todos podem interferir, porque a gente acaba... O que acontece, né? Quando a gente usa um contraceptivo hormonal, por exemplo, ele vai bloquear o nosso eixo hormonal. Então, isso vai fazer com que haja alterações nos nossos hormônios, no próprio funcionamento, né, da ligação do cérebro com o nosso ovário, que produz estrogênio, que produz testosterona, enfim. Então, pode sim haver uma dificuldade ali relacionada, né? Pode haver uma alteração de desejo. Mas isso não é uma regra. Alguns contraceptivos, dependendo do tipo da progesterona que eles têm, pode ter uma repercussão pior no desejo sexual. As progesteronas, aquelas de depósitos injetáveis trimestrais, eles são mais, como eles ficam mais tempo, né? A gente tem que fazer as injeções de 3 em 3 meses. Sim. Podem ter repercussões mais negativas. De hormonal, às vezes as mulheres se queixam um pouco de ressecamento vaginal, tu deve pegar isso bastante na clínica, né?
porque justamente tem uma ação mais local, da progesterona mais local, e pode fazer uma atrofia, um pouquinho de perda de lubrificação. Mas assim, tudo isso é muito relativo. Eu gosto muito de perguntar, quando vem a mulher para mim em consultório, como é que era a libido antes desse contraceptivo, e muitas não sabem o que dizer, porque já sai 15 anos, ali menstruou e já sai tomando alguma coisa. É verdade. Então não tem nem a mínima noção de como é o seu ciclo. Só vai ter noção de como é o ciclo quando lá adiante resolve parar o contraceptivo para gestar. Sim. E aí a gente não tem muito bem esse conhecimento, né? Exatamente. Isso mas pode, tem estudo científico mostrando que pode realmente fazer, sim, alterar. Então, eu acho interessantíssimo, quando chega lá no consultório, às vezes, muitas mulheres procuram ali, né, a fisioterapia pélvica, a sexologia, justamente para poder trabalhar essa questão da libido. E, às vezes, já chegam contando que tiraram o anticoncepcional, né? Apesar, não, parei o anticoncepcional porque eu estava sem desejo nenhum, então resolvi parar o anticoncepcional. E não aconteceu nada. Continuo sem desejo, não melhorou. Exatamente. Sim. A ideia, né, é aquela coisa da expectativa e realidade, né? A expectativa de que vai tirar o anticoncepcional e vai ficar subindo pelas paredes. E aí tira e não acontece nada, não vem o desejo, não aparece de forma mágica, né? Porque não é só biológico, né? Então a gente vê mais essa questão de que o desejo sexual não é só o biológico que vai falar. Vai toda a parte psicológica, mental, toda a nossa questão social, de contexto, aonde a gente está inserida, dos relacionamentos, tudo isso vai montar o nosso quebra-cabeça do desejo. Então não adianta, muitas vezes vem a mulher, parei o anticoncepcional, estava com aquela ideia de que tudo ia ser resolvido, mas não, porque existem outras coisas. A gente está passando agora também por uma epidemia de estresse, sobrecarga da mulher, trabalho invisível, que eu gosto muito de falar sobre isso, né? O terceiro turno da mulher que chega em casa e ainda doa o seu tempo de qualidade para os seus filhos, quem tem parceiro, para o seu parceiro, parceira, né? É muita sobrecarga. E uma mente estressada também não consegue ter desejo. Então, essas coisas todas a gente precisa pontuar muito bem e falar sobre isso. Todas essas interferências. Eu sempre digo assim, né? Tipo, cara, tu não pensa em sexo. Olha só, vocês não lembram que sexo existe. Como é que vai ter vontade de noite? Exatamente. Não tem como, né? De noite é bater, né? Chega lá esgotada, cansada do dia inteiro, sobrecarregada, nem lembra que sexo existe, nem um segundo do dia, né? Como a gente estava falando, não aprendeu a erotizar, não aprendeu a olhar um homem bonito na rua e levar para um contexto um pouco mais sexual, então não vai nem lembrar que existe. Falta, né, de fantasia, falta de partilhar as fantasias sexuais, isso também vem muito da limitação de se permitir, né, que foi desde sempre, não nos foi permitido fantasiar. As mulheres não sabem nem o que é fantasiar, parece que eu estou dizendo, vamos trabalhar fantasias, parece que é para botar uma fantasia mesmo. Mas tem muita gente que acha isso. Ou então que precisam ser fantasias mirabolantes. Não, na verdade é só um desejo que tu tenhas de fazer alguma coisa específica. Sim. Às vezes é uma coisa simples, é trocar o cômodo da casa. Exato. Sai do quarto. Ir para um motelzinho, viajar para um lugar diferente, vai subir a serra para fazer uma coisa diferente. Né? Às vezes não precisa ser. Tem gente que acha que o desejo realmente, a fantasia, na verdade, né, é algo muito mirabolante, como tu estava falando, né? Mas, Cris, me diz uma coisa, ainda dentro da questão hormonal, né, que a gente estava falando, uma coisa que se fala muito hoje em dia e que entrou de novo no assunto, né, é a questão da testosterona. Era impossível eu não tocar nesse assunto aqui. Não tem como falar de desejo, não falar de testosterona. Não tem como, porque tem muitas mulheres também que, assim como eu estava falando, largam o anticoncepcional em busca do desejo. Também tem muitas mulheres que vão na ginecologista pedindo, por favor, testosterona para poder ter desejo. E aí, o que acontece, Cris? Em primeiro lugar, não me apareçam lá no consultório pedindo testosterona. Só porque estão com diminuição da libido. Seguinte, é uma epidemia agora, né? De prescrições, inclusive que vão contra as sociedades médicas nacionais e internacionais, de endocrinologia, de ginecologia, de medicina esportiva, todas são contra
ao manuseio, ao uso de implantes hormonais que não são aqueles que estão liberados pelas agências de vigilância, né, de regulação de medicação. Não é seguro. Que é a maioria. Não são seguros, nós não temos como saber quanto daquele medicamento, daquele hormônio é colocado, como aquela mulher vai receber aquele hormônio, vai metabolizar aquele hormônio, nem que a gente vai ter certeza de que aquele implante vai permanecer no mesmo lugar que foi colocado. Normalmente são implantes colocados no glúteo, tem isso ainda. Tem um monte, fora todas as questões que a gente vê, principalmente com os implantes androgênicos, como implantes de testosterona, gestrinona, acabam causando virilização. Então, a mulher pode apresentar efeitos colaterais que, gurias, eles não voltam. A voz engrossa, pelo no rosto, pelos em lugares onde o homem tem, alopécia, que é perda do cabelo, fica careca mesmo. Virilização no sentido de ter um clitóris aumentado, muitas vezes uma perda de sensibilidade também. E não volta, como tu estava falando, não adianta pensar que eu vou usar só um pouquinho, e aí vou dar um up, e aí depois eu paro e tudo volta. Não volta. E o pior de tudo é que não só não é garantia de que vai melhorar o desejo sexual, porque, de novo, a gente está falando de algo que é multifatorial, desejo sexual depende de várias coisas para acontecer, como também tem todas essas questões de problemas de saúde que podem vir com isso, câncer de fígado, em decorrência. É muito sério. A gente tem bem específico pela Sociedade de Ginecologia e de Endocrinologia que nós podemos prescrever testosterona tópica em mulheres no climatério, pós-menopáusicas, que tinham um desejo sexual conservado, ou seja, estão em um bom relacionamento, não têm queixas do seu relacionamento, estavam bem antes de entrarem na menopausa e, de repente, todos os comemorativos da menopausa, que não tem nada para se comemorar, tudo que acontece na menopausa acaba deixando ela sem desejo sexual. Aí a gente tem um nível de evidência A para fazer essa prescrição e é tópico, não é injetável, não é implante e não é comprimido. É gel tópico. Sim, e com uma indicação muito específica. Muito específica e tem que ficar ali, batendo ponto no consultório pra gente pedir exames, ver como é que estão. Muito importante. Tem mulheres que começam a utilizar e simplesmente vai embora e volta depois de 2, 3, 4, 5, 6 anos. E outra coisa, Thaís, que é muito relevante também, a gente não faz nenhuma terapia de reposição nesses casos muito específicos com testosterona sem usar hormônio feminino. Porque tu tá com uma mulher na menopausa, no climatério, o que a gente tem que repor? A gente tem que repor estrogênio e se a mulher tiver útero, a gente tem que repor progesterona. Porque os fogachos, que são os calorões, a insônia, a perda de memória, todos esses sintomas mais depressivos, melancolia, eles estão relacionados ao estrogênio. Sim. E muitas vezes o desejo sexual acaba indo embora porque tem todas essa gama de coisas acontecendo. Aí se trata isso. Exato. Né? Porque é isso, como uma mulher nessa fase vai estar dormindo mal, como tu falou, tem todas as outras questões que também vão interferir no desejo. Não precisava nem ter uma menopausa, né, gente? Experimenta dormir mal uma semana pra ver se tu vai querer transar. Não, exatamente. Não, né? Dormir mal, comer mal, não fazer atividade física. Todas essas coisas, elas influenciam muito a nossa sexualidade de uma forma geral e a relação sexual também. É verdade. Cris, deixa eu te contar uma coisa. A gente vai começar agora um quadro que chama Minha Amiga Quer Saber. Que é aquele quadro que com certeza tu já escutou isso também, né? Aquela pessoa que morre de vergonha de fazer uma pergunta. E aí fala, Cris, uma amiga mandou perguntar, minha amiga tá querendo saber, né? Então, esse é um quadro onde as pessoas enviam as perguntas e a gente responde aqui daquela forma bem rápida mesmo, bem direta, como uma amiga mesmo. Tá bom. Tá? Vamos lá? Vamos. Primeira pergunta. Existe libido normal
Como que seria isso? Ai, é outra palavra que chega a me dar uma coisa. Normal e sexualidade é uma coisa muito delicada. Exatamente. Na verdade, eu gosto sempre de diferenciar libido de desejo sexual. Então, libido, gente, é energia de vida, energia vital, aquilo que me motiva a levantar da cama todos os dias. Pode ser, né, eu estar mais focada no meu trabalho, numa atividade física, nas minhas férias. Então, libido é energia vital. Desejo sexual é aquele pedacinho da nossa energia vital que a gente vai colocar para as nossas fantasias, nossas relações sexuais com a gente mesma e com outra pessoa ou as outras pessoas com quem a gente divide a nossa intimidade. Então, essa é a primeira coisa. E não tem normal, não tem certo ou errado. Tem... Ainda mais nós que somos cíclicas, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem assim quantas vezes é certo ter relação sexual, frequência exata. Cada pessoa vai ser única. Exatamente. Segunda pergunta. Como eu sei se é preguiça ou falta de desejo? Eu escuto tanto isso no consultório. Olha, nós mulheres, tirando a fase em que a gente tá ali recém-conhecendo a parceria, nos apaixonando, quando a gente é inundada por aquela química cerebral da paixão, que a gente fica quase obsessiva, compulsiva mesmo, quase com toque mesmo. É verdade. Fora essa parte... A gente normalmente parte de uma neutralidade sexual e, ao ser estimulada num contexto adequado para que a nossa mente, nosso corpo se sintam bem, a gente vai indo, vai esquentando e a coisa vai rolando. Então, a preguiça é inerente à mulher. Então, tem uma preguicinha também. E a preguicinha de começar é uma coisa que principalmente acontece em relações de longa data. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que isso acontece, entender que nós somos cíclicas, inclusive no nosso ciclo de resposta, que normalmente a gente vai precisar do estímulo e do contexto para que venha o desejo. E que para isso a gente tem que entender que a gente vai ter que estar pelo menos disponível, é o famoso por que não. Por que não? Eu adoro por que não. Explica para as pessoas, Cris, o por que não. Por que não? Por que não que a gente está aqui, né? Já que a gente está aqui, já que tá tão bom, já que é bom no final, né? Vou lembrar, olha, no final fica bom. Tô com preguicinha agora, mas no final eu posso ter um orgasmo, ou então pelo menos ter prazer, ter maior conexão, maior vínculo com a minha parceria. Então, por que não? Né? Exatamente. Eu adoro, eu acho que o por que não resolve tanto essa questão de ser preguiça ou falta de desejo, né? Isso aí. Cris, mais uma pergunta. Masturbação ajuda ou atrapalha o desejo da mulher? Eu sou fã, né? Somos, gente, somos masturbação. Exatamente. Eu falo, treina, jogo a jogo. É, isso aí. Né? Eu sou, particularmente, uma das técnicas que eu uso bastante quando eu trabalho autoerotismo. Claro, a gente trabalha, né, no método Amar, a gente trabalha muito... Já emenda aí no método Amar então. E já fala dele também. Então, eu tenho uma forma de trabalhar com as mulheres, né, em mentoria, que se chama o método Amar, da mulher transante. A mulher transante é aquela mulher que busca... uma vida com mais prazer, com mais satisfação, com mais protagonismo, não só da sua vida sexual, mas também da sua vida como um todo. Então, para isso, a gente trabalha aperfeiçoando a sexualidade e para aperfeiçoar a nossa sexualidade, que é muito mais do que relação sexual, a gente precisa desenvolver essas habilidades que eu chamo de habilidades transantes, que é o autoconhecimento, o manejo do estresse, que sim, meninas, tem como a gente manejar estresse nos tempos atuais. Tem. Então, entra a masturbação aí também. Exatamente, no autoerotismo a gente trabalha masturbação, o autoprazer, autotoque. E também a gente trabalha autoestima compassiva e também os relacionamentos para levar de uma forma mais saudável, não só as relações com parceiro ou parceira, mas relações familiares, de trabalho. Sim, claro, perfeito. Cris, nosso tempo tá acabando, eu tava aqui, que tristeza, porque assim,
Mesmo, ficaram muitas, porque a gente foi um papo tão gostoso, passou tão rápido, sabe? E eu quero te fazer um convite, que eu tava aqui pensando o seguinte, como tem algumas perguntas aqui que enviaram pro nosso quadro, eu quero te convidar a gente terminar esse quadro no Instagram. Claro, vamos lá. E daí agora. eu vou te mandar, né? Vocês já sabem disso, tá? Eu vou mandar as perguntas e daí tu responde lá no Instagram. Então aproveita e já dá as suas redes aqui para as gurias, para quem quiser te conhecer, consultar contigo, como que te encontra? Então, meninas e meninos também, mas na verdade os meninos acompanhando as meninas. Minha rede social, se vocês quiserem me achar, eu estou esperando vocês no @doutora Cris Greco no Instagram. Lá no link da bio tem o contato da Clínica Lotus Mulher, onde eu trabalho presencialmente, e também a gente faz, né, todo um acompanhamento online para pessoas de fora do estado, que eu tenho também pacientes de fora do estado. Perfeito, é maravilhoso essa possibilidade. É muito bom. Cris, a última pergunta que encerra o nosso programa, que é a pergunta especial aqui do Íntimas. Responde para mim em poucas palavras. O que faz você se sentir íntima? O que me faz me sentir íntima é poder estar em algum lugar ou com pessoas em que eu possa ser vulnerável e estar em segurança. Perfeito. Nossa, mas perfeito mesmo, assim. Acho que vulnerabilidade define muito isso, né? É verdade, Cris. Muito obrigada mais uma vez. Amei estar aqui contigo. Eu também amei. Eu sabia que eu podia ficar conversando contigo horas. Aí quando eu li, tinha tanta coisa programada, vamos continuar lá no Instagram, que com certeza... Exatamente. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. E gurias, eu quero lembrar vocês que o Íntimas tem o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, que é uma clínica de saúde íntima feminina que fica no bairro do Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. E vocês vão encontrar uma equipe especializada, equipamentos de alta tecnologia, tudo para poder ter o melhor tratamento com a melhor eficiência também. E vocês também têm o apoio da Vibraria. A Vibraria é uma loja online onde vocês encontram produtos de intimidade feminina, vibradores, sabonetes íntimos e muito mais. E eu quero convidar vocês a continuar aqui na semana que vem, que a gente vai voltar com outro programa. Compartilha esse daqui, que foi delicioso. E lembre-se sempre que intimidade não nasce pronta, intimidade é construída.